Cristo eu sou salvo e nos orixás eu sou salvo também, exatamente porque me possibilita ser o que eu sou e não o que o outro pretende que eu seja, não que o outro, um catecismo, um credo, uma teologia, diga o que eu tenho que ser. Mas o principal que a gente deve buscar nas religiões é a essência da mensagem, do contato com Deus, o porquê daquele ensinamento está sendo ventilado ali, né? E essa essência nos dois processos é a mesma. O que eu vou pedir a Ogum? O que eu vou pedir a Santo Antônio? Eu peço aos dois, Ogum, Santo Antônio, Nossa Senhora, Santa Bárbara. Então eu peço aos dois. Eu peço ao Santa Igreja Católica e peço ao Orixá. Na hora dos pedidos vai todos juntos. Meu nome é João Valença, eu sou pastor da Igreja Reformada Ecumênica, sou pastor há 19 anos e sou Iaô num candomblé há 5 anos. Meu nome é Wanda e eu sou espírita e sou Hare Krishna. Meu nome é Angélica Ribeiro da Silva e eu pertenço à religião católica e à religião do candomblé. Para mim é bem claro as religiões em minha vida. Eu nasci em Salvador e fui morar com minha avó no interior desde 7 meses de idade. Então eu fui criada todos os finais de semana assistindo a missa de Nossa Senhora aos domingos. Aos sábados eu ia levar as flores para enfeitar o altar de Nossa Senhora e aos domingos eu ia assistir a missa com minha avó. Fui batizada na Igreja Católica, fui crismada, fiz catequese, fiz primeira comunhão e fiquei por lá até os 14 anos. E tinha contato com o candomblé, porque meu avô, Manuel Ribeiro, era praticante do candomblé. Então sempre o orixá dele vinha em casa, mas eu ainda não entendia muito o que era aquela manifestação. Aos 14 anos, eu vim morar em Salvador e comecei mesmo a praticar a religião do candomblé. Meu pai era católico e minha mãe luterana, então a possibilidade da diversidade religiosa sempre foi presente na minha família. Um pouco depois, quando eu comecei a ter mais acesso na internet, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o que antes eu chamava de hinduísmo, depois eu fui descobrir que são várias religiões. E nessa pesquisa minha eu entrei em contato um pouco com os conhecimentos do Bhagavad Gita, né, os semideuses, esse conhecimento e essa cultura que a Índia traz.
e isso me levou posteriormente a buscar o movimento Hare Krishna. O primeiro contato que eu tive com o espiritismo foi um pouco nesse período em que eu estava nessa busca, esse contato pela internet. Eu tive contato com o livro Nosso Lar e eu vi algumas coisas, alguns depoimentos sobre Chico Xavier, sobre Pinga Fogo. E o meu marido, atualmente a gente começou a relacionar na faculdade, ele é praticante do espiritismo desde pequeno, bem ativo, participava do movimento jovem. Então, a gente aprofundando o relacionamento, eu interessei para conhecer um pouco mais esse processo dele. Já que a gente ia partilhar uma vida, era interessante eu conhecer esse universo religioso que ele trazia junto de si. Na minha adolescência, eu fui me aproximando de grupos evangélicos e me integrei a uma igreja evangélica. E por conta disso, eu resolvi fazer o seminário para ser pastor. Já como seminarista, eu comecei a fazer parte de movimentos ecumênicos. Esse universo ficou muito atrativo para mim. Eu falei, eu quero conhecer mais. Eu comecei a namorar os terreiros, né? Pesquisando essas práticas. No candomblé eu encontrei, em primeiro lugar, né, já na chegada, um ambiente estético maravilhoso, muitas cores, muitos movimentos, muita harmonia de todas essas coisas, uma natureza muito impregnante. Mas encontrei famílias, encontrei crianças, encontrei pessoas sérias, comprometidas, mergulhadas na sua fé. Até aí era um objeto de estudo, mas eu já estava completamente seduzido. O candomblé já me encantava. Depois de 16 anos estudando o candomblé, ou me dando essa desculpa de que essa relação era uma relação de estudo e de pesquisa, eu resolvi ter uma experiência real com aquilo que eu acreditava. E eu conversei com a igreja a respeito disso. Eu chamei o conselho da igreja e disse que eu estava desejoso de me iniciar no candomblé. Para a igreja, isso foi um choque, porque era algo muito radical e eu não me achei no direito de levar uma igreja, uma comunidade a reboque de um desejo meu e de uma decisão minha. E aí eu pedi exoneração da minha função pastoral na igreja, permaneci na igreja como membro dela e me iniciei no candomblé. E nesse período que eu fiquei como membro da igreja, eu fui convidado por uma outra igreja, uma igreja irmã chamada Igreja Reformada Ecumênica, para fazer um sermão em um culto de aniversário dela. Eu aceitei, fui fazer esse sermão e as pessoas da igreja sabiam que eu tinha me iniciado e ficaram curiosos para saber como é que é essa história de um pastor no candomblé e me propuseram fazer uma entrevista sobre isso. E aí eu contei muito espontaneamente como é que era ser do candomblé
como que era ter um confronto entre tudo que um protestante aprende a respeito dessa prática e agora eu estar lá dentro. E logo depois da entrevista, a igreja se levantou e me convidou para ser pastor. E depois de um ano, eu me tornei pastor dessa comunidade que me abraça e que já tem uma prática ecumênica. Ela não se tornou ecumênica porque eu cheguei, mas ela abraçou a minha expressão de fé, abraçou essa minha espiritualidade e a gente vive essa harmonia bacana, essa forma bonita de expressar a fé e que a gente não pretende, em hipótese alguma, colocar como uma forma verdadeira, mas é a forma que essa comunidade encontrou e que vive muito bem e que experimenta muito bem a fé de cada um e uma fé comunitária. Quando eu estou no candomblé e quando eu estou na igreja católica, no meu entendimento, as coisas se completam. Quando eu vou para a minha igreja católica, que eu sempre vou, eu peço lá forças para que os orixás me ajudem, porque é Deus que dá força ao orixá. Não existe nada no mundo, uma folha não cai se Deus não permitir. Então, se eu estou dentro do candomblé, se eu pratico o candomblé, se algum abre meus caminhos para que chegue coisas boas na minha vida, foi a partir da vontade de Deus. Então, por isso que as duas coisas estão bem claras em minha vida e eu não consigo separar. Atualmente eu me identifico com as duas, né? Com os dois processos religiosos. Eu evito pensar que eu estou mais identificada com um ou com outro processo, porque eu sei que há questões de momento. Eventualmente o templo está tendo mais atividades, ali um processo mais intenso. Então eu me sinto mais envolvida ali, mas tem os momentos também que as atividades espíritas pedem um pouco mais da minha participação, mas como para mim os dois processos eles se complementam, então não é como se eu tivesse fora assim, de um processo espiritual, é parte da minha rotina. Em nenhum momento existiu nenhuma estratégia de sentar e ficar diante de uma necessidade de escolha, porque a minha escolha é ser inteiro. E eu sou inteiro sendo cristão, eu sou inteiro sendo do candomblé, eu sou inteiro sendo as duas coisas e eu sou inteiro estando aberto a todas as possibilidades de qualquer manifestação de Deus na minha vida. Mas a minha visão em relação a Deus é que Ele é um só. Eu vejo Deus como algo além, que recebe vários nomes, inclusive o nome de Krishna, né? Como eu carinhosamente gosto de chamar, direcionar. Eu sinto uma aproximação íntima quando eu penso em Deus como Krishna, mas eu sei que o mesmo Deus que eu leio no Livro dos Espíritos, o mesmo Deus que eu escuto nas religiões, ou o mesmo Deus que eu escuto dos meus pacientes quando eles estão felizes, quando eles estão sofrendo, eu sei que é a mesma pessoa, o mesmo ser maior ali que está abençoando a todos. Desde sempre eu convivo com essa premissa, né, de estar servindo a dois deuses. Não é uma verdade. Isso é forçar o texto. Eu sirvo a um Deus e ele se expressa
com nomes diferentes e de formas diferentes, liturgicamente. A minha prática religiosa é uma prática na vida. Embora eu expresse duas religiões diferentes, a religião não é um elemento, não é o elemento mais forte da minha vida. A vida, sim. Me relacionar, sim. Ter encontros com o meu próximo é a minha referência de viver. Ou o candomblé, ou o cristianismo, ou as duas coisas, elas acontecem ali, nessa experiência de viver. Eu não premedito, com exceção dos cultos, né? Mas eu, na vida, não premedito a quem eu vou orar, ou rezar, ou conversar. Eu converso com o Deus da vida, e ora ele se expressa para mim com o nome de Jesus, ora ele se expressa para mim com o nome de Oxóssi, ou de Xangô, de Oxaguian, enfim. Existe uma harmonia primeiro dentro de mim. Eu tenho uma rotina diária, né, de seguir os princípios. No Movimento Hare Krishna nós temos 4 princípios, que é a questão de não se intoxicar, não comer carne, peixe e ovos, não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar. Esses princípios, desde que eu conheci o Movimento Hare Krishna, já fui interiorizando em mim. Então, além desses princípios, tem o cantar de voltas de japa, que eu pratico diariamente. Eu tenho minha japa mala, né, que é o cordão de japas, que todo dia de manhã eu canto, nos intervalos, momentos que eu preciso meditar. E como uma prática religiosa mesmo, para me conectar com Deus diariamente, eu canto a japa mala. E tenho uma rotina também de leitura dos livros. Leio sempre um verso do Bhagavad Gita, para poder refletir nesse tema. Semanalmente eu vou no templo para participar do Arati, também, que é a cerimônia de adoração para as deidades, que é um processo importante. Então, essas são minhas práticas da corrente Vaishnava, da corrente Hare Krishna. E do ponto de vista espírita, eu tenho um grupo de teatro, que a gente fala que é a evangelização a partir da arte. E eu faço também em casa o culto no lar, que é uma prática também espírita, que a gente busca sentar, faz uma oração, reúne em família para manter esse sentimento constante ali de relação com Deus, com a espiritualidade, né? E, eventualmente, eu assisto palestras, faço leitura dos livros espíritas também, que é uma grande diversidade também, para poder me manter conectada com esse processo, que é importante. Transformando a nossa terra, vivos e te pregai, livre espírita, vamos divulgar, livre espírita, vamos consolar. Minha prática religiosa no dia a dia. O que é que eu peço ao Molu? O que é que eu peço a São Lázaro? Que são os dois que cuidam, que eu faria um pedido sobre saúde. Eu peço aos dois. Eu tenho os dois do meu lado, os dois me conhecem, os dois já estão acostumados comigo, eu peço aos dois. O que é que eu vou pedir a algum? O que é que eu vou pedir a Santo Antônio? Eu peço aos dois, Ogum, Santo Antônio, Nossa Senhora, Santa Bárbara, por favor, interceda por mim, olhe por mim. A conversa da gente é sempre assim, olhe por mim, olhe por minha filha, tome conta dela na rua, tome conta dos governantes dessa terra. Então eu peço aos dois, eu peço ao Santa Igreja Católica e peço ao Orixá. Na hora dos pedidos vai todos juntos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Na minha caminhada, muitas pessoas me perguntam se há conflito entre elas. Bom, eu não consigo ver conflitos, eu consigo ver complementos. As comunidades cristãs e de candomblé, e eu posso generalizar e falar das comunidades do culto afro-brasileiro, elas têm experiências diferentes, mas são experiências humanas que, se postas juntas, elas podem se ajudar. Porque toda diversidade pode ajudar, exatamente porque são diferentes. Mas elas não se contradizem, porque fazem a experiência da vida, fazem a experiência de Deus, fazem a experiência da fé. E nenhuma religião, e eu particularmente não me refiro só ao cristianismo e ao candomblé, a gente tem a experiência do mal. Né? Ninguém está em uma ou outra religião para fazer o mal, está numa busca. Eu diria que, essencialmente, essas práticas se complementam. Existem diferenças, né, em termos de algumas visões, algumas coisas, como existem em todos os processos religiosos, mas o principal que a gente deve buscar nas religiões é a essência da mensagem, do contato com Deus, o porquê daquele ensinamento está sendo ventilado ali, né? E essa essência nos dois processos é a mesma. Sempre tem o lado contrário, né? Que às vezes não aceita, que critica, que tem aquele sorrisinho, tá no candomblé, mas hoje vai para missa, né? Se vou para missa, levando a Nossa Senhora. Quando chegar aqui da missa, eu vou trazer o abraço da missa para você. A gente vai administrando as coisas quando elas ocorrem, quando elas acontecem. Não tem como você já ficar armada nem preparada para o preconceito do outro. Eu tenho que ver a minha vida, a minha religião. Se isso me faz bem, eu não me importo muito com a opinião do outro. Com relação à intolerância religiosa, e eu não me refiro somente às pessoas oriundas do candomblé, mas de budistas, de Hare Krishnas e pasmem, dos ateus. Ateus não podem se expressar como ateus porque são impedidos, são rechaçados, são discriminados porque são ateus, como se ele fosse um doente. Mas a doença está exatamente na intolerância, na incapacidade que a gente tem de olhar para o outro, independente do que ele expressa ou se expressa. Mas ele é simplesmente um humano igual a mim, que deseja igual a mim e que encontra na sua expressão ou na sua não expressão um jeito, um caminho dele se encontrar e dele ser feliz. Então, a intolerância, para mim, é esse tumor que dói na sociedade da gente e que por trás tem esse câncer do poder que corrói, que corrompe e que desvia o humano, que desvia os líderes religiosos desse sentido que deveria ser a religião, que é de fazer a gente ser abraçado, a gente ser uma humanidade melhor, a gente ser uma sociedade que cresce, de uma sociedade que se ajuda mutuamente, de uma sociedade que se promove como cidadão, com ética, com verdade, com liberdade, etc.
Em Cristo eu sou salvo e nos orixás eu sou salvo também, exatamente porque me possibilita ser o que eu sou e não o que o outro pretende que eu seja, não que o outro, um catecismo, um credo, uma teologia, diga o que eu tenho que ser.